Aplicações da integral a momentos, centros de gravidade e centroides. Vamos iniciar estudando o centro de gravidade de uma lâmina plana, uma lâmina com espessura desprezível. Então, uma lâmina plana, vamos estudar primeiramente uma lâmina homogênea. Uma lâmina homogênea tem densidade constante. Se delta é a densidade, m é a massa e a é a área da lâmina, então a densidade m dividido a massa dividido pela área, supostamente então constante para uma lâmina homogênea. O centro de gravidade é um ponto com coordenadas x barra, y barra, tal que o efeito da gravidade sobre a lâmina é o equivalente ao de uma só força sobre o ponto com coordenadas x barra, y barra. Isso quer dizer o seguinte, então, que se o centro de gravidade está sobre a lâmina, então a lâmina estará equilibrada num ponto de apoio localizado no centro de gravidade, como mostra a figura. Temos então o seguinte problema: vamos definir, encontrar as coordenadas do centro de gravidade da lâmina. O problema é o seguinte, então, seja uma função contínua positiva no intervalo fechado AB, vamos supor que uma lâmina homogênea com densidade delta ocupe uma região R de um plano horizontal XY, delimitado então pelos gráficos da função, a curva y igual a f de x, a reta y igual a zero, que é o eixo x, e as retas verticais x igual a A e x igual a B. Então vamos encontrar as coordenadas do centro de gravidade desta lâmina determinada por esta região plana R, que é a região debaixo do gráfico de uma função positiva acima do eixo x, entre as retas verticais x igual a A e x igual a B. Então devemos encontrar as coordenadas daquele ponto que fornece um equilíbrio total na lâmina. Né? Então não há nenhum tipo de rotação. Né? Se colocarmos o apoio, né, o suporte da lâmina sobre aquele ponto x barra, y barra. Se colocarmos a lâmina sobre uma faca, né, um fio de uma faca, e essa faca estiver localizada debaixo da reta y igual a c, então haverá uma tendência de rotação, né, a rotação horária. Se a faca estiver localizada sobre a reta y igual a d, também haverá uma tendência de rotação. A rotação será nula se a faca estiver localizada exatamente sobre a reta y igual a y barra. Isso para facas localizadas no sentido, se eu colocar a faca no sentido horizontal. No sentido vertical é semelhante aí, se considerarmos a reta x igual a x barra, então não haverá nenhuma rotação ao redor deste eixo. Então a lâmina permanecerá equilibrada. Vamos definir o que entendemos então por momentos em torno de um ponto x igual a A. Então imagine que temos uma massa localizada sobre um eixo coordenado, na posição x. Então momento, a tendência de rotação dessa massa aí em torno do ponto x igual a A. Imagine que o fulcro então está ali localizado em x igual a A, a massa localizada no ponto x à direita do fulcro. Então, m vezes x menos A é chamado de momento de m em torno de A. É uma tendência de rotação, nesse caso, rotação horária, momento positivo, porque x é maior do que A, x está à direita de A. Se x estiver à esquerda de A, então se a massa estiver à esquerda do fulcro, x menos y é negativo e o momento será negativo e a rotação, tendência de rotação anti-horária. Esse mesmo princípio pode ser aplicado para um sistema com n massas, né, localizadas nos pontos x1, x2, etc. xn, então massas m1, m2, etc. mn. O fulcro está localizado no ponto x igual a A, então nós teremos equilíbrio perfeito se não houver tendência de rotação em nenhuma das massas. Então, se o somatório dos momentos for nulo, então se o somatório de mk xk menos A for igual a zero, se esse somatório for positivo, haverá uma tendência do sistema de uma rotação horária, né, um momento positivo. Se essa somatório for negativo, haverá uma tendência de rotação
no sentido anti-horário. O equilíbrio perfeito, então, é alcançado quando a soma dos momentos é nula. Agora vamos definir momento em relação em torno de uma reta, né? Então, momento de m em torno da reta vertical x igual a A é simplesmente a tendência de rotação de m em torno da reta A, ou seja, é a distância da partícula, da massa m, até a reta, ou seja, x menos A, vezes a massa. Então, m vezes x menos A é o momento de m em torno da reta x igual a A. De forma semelhante, podemos definir momento em torno de retas horizontais, por exemplo, a reta y igual a c, e momento de m em torno da reta y igual a c é o produto da massa m pela distância, né, pela coordenada, né, y menos c, né, a distância, no caso, positiva, né, se y for maior do que c, se y for menor que c, o momento será negativo, né. Então, um sistema de n partículas ficará em equilíbrio, né, com coordenadas x barra, y barra, se os momentos do sistema em torno da reta x igual a x barra e em torno da reta y igual a y barra forem nulos. Então, o equilíbrio do sistema com n partículas, com n massas, acontecerá se e somente se a somatória dos momentos em relação à reta x igual a x barra for nula, ou seja, a somatória de k igual a 1 até n de mk vezes xk menos x barra, onde xk são as coordenadas x das massas, né? m1, m2, etc., mn, e também a somatória dos momentos em relação à reta y igual a y barra. Então, somatório de k igual a 1 até m de mk, yk menos y barra também deve ser zero. Então, o equilíbrio do sistema composto com n massas será atingido no ponto x barra, y barra, se e somente se a somatória dos momentos em relação às retas x igual a x barra e y igual a y barra, esse somatório for nulo, né? Todos os momentos somatórios, o momento resultante, no caso, né, for zero, tanto para a reta em relação à reta x igual a x barra, como também em relação à reta y igual a y barra. Então agora vamos calcular então, o centro de gravidade da lâmina determinada pela região R debaixo do gráfico da função f no intervalo fechado AB. Primeiramente, então, vamos considerar uma partição qualquer do intervalo fechado AB, e essa partição determina, então, n subintervalos, intervalos de tamanho xk menos 1, ou seja, delta xk, k variando de 1 até n. Então, esse é o delta xk, é o tamanho do késimo subintervalo da partição. Esta região, abaixo do gráfico da função f, então essa partição determina o fatiamento da região, então em n fatias, vamos chamar elas de R1, R2, etc., Rn. Cada uma dessas fatias nós vamos aproximá-la por um retângulo, ao invés de considerar a região R1, R2, etc., Rn, vamos considerar um retângulo que tem a altura, o valor da função no ponto médio do intervalo, de cada subintervalo. Então, no intervalo, no késimo subintervalo, então que varia dos pontos x entre xk menos 1 e xk, esse késimo subintervalo tem tamanho delta xk e tem ponto médio, então xk estrela, que é xk menos 1 mais xk sobre 2, né? Esse é o ponto médio. As coordenadas do ponto médio da altura, né, é 1 meio de f de xk estrela sobre 2. Então, esse ponto de coordenadas xk estrela, yk estrela, é o centro de gravidade do retângulo, né, aquele retângulo ali. Um retângulo que tem base delta xk e altura f de xk. Então, coordenadas do centro de gravidade do retângulo
xk estrela yk estrela. A massa da região RK, então, será aproximada pela massa do retângulo. Δmk é a massa do retângulo, do késimo retângulo, que tem, então, a densidade da lâmina é delta. Basta, então, multiplicar a densidade da lâmina delta pela área, né, do retângulo, que é f de xk estrela, altura, vezes a base delta xk. Então, a massa do késimo retângulo vezes a densidade é a área do késimo retângulo vezes a densidade me dá a massa do késimo retângulo, que é uma aproximação para a massa da região RK. Então, a massa do késimo retângulo pode ser considerada, então, como uma massa pontual nas coordenadas, no ponto de coordenadas xk estrela, yk estrela. Esse ponto, então, é xk estrela, é o ponto médio do intervalo, e o ponto yk estrela é a metade da altura, né? F de xk estrela sobre 2. Então, o momento da região RK em torno da reta x igual a x barra é a reta, o x barra é o valor que queremos encontrar. Este momento é aproximadamente xk estrela menos x barra, né, vezes a massa do retângulo. Então, o momento da região R em torno da reta x igual a x barra, então basta nós somarmos, né? Então esse momento será aproximado pela soma dos momentos dos retângulos. Então somamos de k igual a 1 até n este momento da região RK em torno da reta x igual a x barra, ou seja, somatório de k igual a 1 até n de xk estrela menos x barra vezes delta mk. Substituindo delta mk por delta f de xk estrela delta xk, então temos aí a expressão para o momento de R em torno da reta x barra, essa é uma aproximação, né, para esse momento, então, que é dado por esta soma de Riemann. É uma expressão do tipo soma de Riemann, somatório de xk estrela menos x barra delta f de xk estrela delta xk. De forma semelhante, vamos considerar o momento da região RK em torno da reta y igual a y barra. Este momento, então, é aproximado, então, pelo momento do retângulo, né, em torno da reta y igual a y barra, coordenada do centro de massa do retângulo, da massa pontual, né, é yk estrela. Então, yk estrela menos y barra vezes a massa do retângulo, delta mk. Então, o momento da região, toda a região em torno da reta y igual a y barra, pode ser aproximado pela soma, então, dos momentos das regiões RK em torno da reta y igual a y barra, ou seja, somatório de k igual a 1 até n, yk estrela menos y barra vezes a massa do retângulo, que é delta mk. Substituindo a massa do retângulo pelo termo delta f de xk estrela delta x e substituindo também yk estrela pelo seu valor, que é f de xk estrela sobre 2, obtemos aí uma soma que está no formato de uma soma de Riemann. Então, já estamos aí quase prontos para definir as coordenadas do centro de gravidade. Temos que considerar essas somas de Riemann e agora fazer com que a norma da partição tenda a zero para que apareçam ali, no lugar das somas de Riemann, o valor exato dos momentos dados por integrais definidas, como veremos logo a seguir. Então, agora o momento de R em torno da reta x igual a x barra será igual ao limite quando a norma da partição tender a zero, então dessa soma de Riemann. Então, e isso a mesma coisa vale para o momento da R em torno
da reta y igual a y barra, então fazemos o limite quando a norma da partição tender a zero, então aquele somatório de k igual a 1 até n dos termos f de xk estrela sobre 2 menos y barra vezes delta f de xk estrela delta x. Esses limites de somas de Riemann, então, para funções contínuas, esse limite não depende da escolha da partição, e isso é a integral definida, né? No caso, então, do momento de R em torno da reta x igual a x barra, será a integral de A até B da função x menos x barra vezes a constante delta vezes f de x dx. Então, no momento é a integral de A até B, x menos x barra vezes a constante delta vezes f de x dx. De forma semelhante, o momento de R em torno da reta y igual a y barra é a integral da função f de x sobre 2 menos y barra vezes delta f de x dx, essa é a integral de A até B. Então, condição de equilíbrio é que esses dois momentos sejam nulos, na tendência de rotação tanto ao redor em torno da reta x igual a x barra, como também em torno da reta y igual a y barra, seja zero. Então, condição para o equilíbrio total é que esses dois momentos, né, sejam nulos. Então, no primeiro caso, momento em torno da reta x igual a x barra, está ali a expressão do momento, ele deve ser igual a zero para o equilíbrio. Essa integral, o integrando ele pode ser escrito como delta x vezes f de x menos delta x barra vezes f de x dx. Então, quebrando essa integral em dois pedaços, usando a propriedade das integrais definidas, isso fica a diferença das integrais, né? A integral de delta x f de x dx de A até B menos a integral de delta x barra f de x dx. E essa diferença deve ser zero, então, isolando o x barra, já que é uma constante, né, eu posso colocar ele para fora da integral e dividir, então, dividir toda a equação pela integral de delta f de x dx de A até B, e aí sim obtemos a expressão, então, para a coordenada x do centro de gravidade, né, que é x barra, é a integral de A até B de delta x f de x dx, dividido pela integral de delta vezes f de x dx, onde delta é uma constante, é a densidade da lâmina. De forma semelhante, vamos considerar o momento da região R em torno da reta y igual a y barra. Esse momento deve ser nulo, então, reescrevendo a integral ali como uma diferença de duas integrais, e já colocando o y barra para fora, isolando o y barra, podemos então encontrar a expressão para a coordenada y do centro de gravidade, y barra, que é a integral de A até B de delta vezes f ao quadrado de x sobre 2, dividido pelo mesmo denominador lá da coordenada x, né, do centro de gravidade, que é a integral de delta vezes f de x. Então temos x barra, coordenada do centro de gravidade, coordenada x do centro de gravidade da lâmina, é dada pela integral de A até B de delta x f de x dx sobre a integral de A até B de delta vezes f de x dx. Coordenada y do centro de gravidade, dada pela integral de A até B de delta vezes a função f de x ao quadrado sobre 2 dx, sobre o mesmo denominador, delta, a integral de A até B de delta f de x dx. Essa é a massa da região R, esse denominador, né, é a massa m da região R, já que a densidade é constante, né, eu posso colocar para fora da integral, e a integral de A até B de f de x dx é simplesmente a área da região R, né, já que a função é positiva, é contínua, essa integral representa então a área da região R. Vezes a densidade, isso me dá a massa da região R. Vamos definir o que chamamos de primeiro momento em relação ao eixo Y. Esse nada mais é do que o numerador ali da coordenada x do centro de gravidade da lâmina. Então, essa é a integral de A até B de delta vezes x f de x dx. Isso representa a tendência de rotação da lâmina em torno do eixo Y, enquanto que a tendência de rotação em torno do eixo x
é determinada a primeiro momento em relação ao eixo x, chamado de mx, que é o numerador da expressão onde aparece a definição do y barra. Então, é integral de a até b de delta f ao quadrado de x sobre 2 dx. Coordenada, então, o centro de gravidade, x barra pode ser dada, então, pela expressão mais simples, né, my sobre m. Então, primeiro momento em relação ao eixo y dividido pela massa da região R, pela massa da lâmina, né? E a coordenada y é o primeiro momento em relação ao eixo x, mx, dividido pela massa da lâmina. Numa lâmina homogênea, como estamos considerando, a densidade delta é constante, então a área da região R é simplesmente a área A da região R, a integral de A até B da função f de x dx, é que a função é contínua e positiva no intervalo AB. Então, a coordenada x barra, né, a coordenada do centro de gravidade, eu posso escrever assim, colocar as constantes delta lá para fora, então colocando delta para fora e simplificando, né, aí eu obtenho a expressão do x barra um pouco mais simples. A mesma coisa para o y barra, né, eu posso simplificar o delta e assim, x barra é dado então por a integral de a até b de x f de x dx dividido pela integral de a até b de f de x dx, enquanto que isso significa, né, 1 sobre a área, o numerador ali é a área da lâmina, e no numerador eu tenho então a integral de a até b de x f de x dx. Para a coordenada y, né, de forma semelhante eu posso escrever então, já que aquela integral de a até b, o denominador é a área, então eu escrevo como 1 sobre 2 vezes a área, a integral da f de x ao quadrado de x. Então, em lâminas homogêneas, o centro de gravidade ele é chamado de centroide, né? Então, centroide é o centro de gravidade então, para lâminas com densidade constante. E, neste caso, o centroide, como podemos ver nas expressões, né, das coordenadas para o centroide, x barra e y barra, é uma propriedade geométrica da região R, não depende da densidade, da massa, não é uma propriedade física, né, da lâmina, e sim geométrica, depende apenas de como a lâmina é feita, como a lâmina é determinada através do gráfico da função f, né, e também da área, né, dessa região R que determina a lâmina plana. Então, centroide não é uma propriedade física, e sim uma propriedade geométrica, né, da região R. Então, como exemplo, vamos encontrar o centroide de um semicírculo de raio A. Então, está ali a figura, um semicírculo, essa é a nossa região, semicírculo, vamos colocar centrado na origem de raio A. Uma obviedade, né, se o centroide de um círculo centrado na origem está localizado exatamente na origem. Não precisamos fazer conta nenhuma. Agora, para o semicírculo, isso não é óbvio da localização do centroide. É claro que ele está localizado sobre o eixo Y, né, já que a figura é totalmente simétrica, né, em relação ao eixo Y, mas o problema então é achar a coordenada Y, né, do centroide, né? O eixo X, o eixo Y é uma reta de equilíbrio, né? Então x barra obviamente é zero, então o centroide está localizado sobre o eixo Y. Então agora a questão é localizar a sua altura. O semicírculo, né, a equação do círculo centrada na origem, de raio A centrado na origem, é x2 mais y2 igual a ao quadrado. Então, fazendo a restrição de y maior ou igual que zero, então eu considero então, apenas o semicírculo superior, como está representado aí na figura. A função que dá o gráfico, né, o gráfico da função é a curva, né, y igual a raiz quadrada, então de a quadrado menos x quadrado. Então, resolvendo aquela equação ali para o y, então a função f de x a ser considerada é a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Então a nossa região R é delimitada superiormente pelo gráfico da função f de x, inferiormente pelo eixo de x e pelas retas x igual a menos a e x igual a a.
coordenada então de y barra, usando a fórmula que acabamos de ver, 1 sobre 2 vezes a área da região, vezes a integral de a até b de f de x ao quadrado. No nosso caso, o ponto de extrema esquerda do intervalo é menos a, de extrema direita é mais a. A área duas vezes a área do semicírculo da área do círculo de raio A, que é π vezes a ao quadrado. Então, coordenada y barra é 1 sobre π vezes a ao quadrado, isso é duas vezes a área do semicírculo, vezes a integral de menos a até a da função f de x ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de a2 menos x2 ao quadrado. A raiz quadrada, o quadrado da raiz quadrada cancela o efeito, né, da raiz quadrada, eu fico apenas o radicando ali, que é a2 menos x2. Então, a coordenada y do centroide é 1 sobre π vezes a ao quadrado vezes a integral de menos a até a de a2 menos x2. Então, lembrando que há uma constante, né? Aqui é útil observar que aqui eu tenho uma função par, né? Uma função par, o gráfico é totalmente simétrico em relação ao eixo y, então essa integral de uma função par eu posso escrever como duas vezes a integral da mesma função, só que ao invés de integrar de menos a até a, eu integro na metade do intervalo, ou seja, de 0 até a. Então a expressão fica um pouco mais simples, duas vezes 2 sobre π a quadrado, integral de 0 até a, vezes da função a quadrado menos x2. Então vamos usar o termo fundamental do cálculo, temos ali a constante 2 sobre π a 2, antiderivada do integrando lá é a2x menos x3 sobre 3, né? A integral é na variável x, a quadrado é meramente uma constante. Então, pego essa expressão dentro do colchete, faço x igual a a, faço x igual a 0 e subtraio. Então, fazendo x igual a 0, tenho 0, então esse é simplesmente a constante 2 sobre π a quadrado vezes a ao cubo menos a ao cubo sobre 3, aí fazendo a continha. Então dá 2 sobre π a 2 vezes 2 a 3 sobre 3, e simplificando então a3 com a2, né? Multiplicando 2 vezes 2 dá 4, então 4a sobre 3π, então essa é a coordenada y do centroide do semicírculo de raio A. Outros tipos de regiões. Vamos considerar a região determinada por dois gráficos de duas funções. Uma que está por baixo, a função g, outra que está por cima, a função f, dentro do intervalo fechado AB. Então, a região R delimitada pelas curvas y igual a f de x, o gráfico da função f, superiormente, né? Inferiormente, a região está limitada pelo gráfico da função g e lateralmente pelas retas x igual a a e x igual a b. Vamos considerar uma partição do intervalo AB. Essa partição do intervalo AB vai dar origem, então, a uma subdivisão, um fatiamento da região R em N fatias. Cada uma das fatias será aproximada por um retângulo de base ΔXK e altura f de xk estrela menos f de x menos g de xk estrela. Vamos supor que a massa do retângulo seja concentrada totalmente no ponto com coordenadas xk estrela e yk estrela. Então, ali está xk estrela, que é o ponto médio do intervalo, e yk estrela, então, que é a média dos valores da função f e g no ponto médio do intervalo. Então, o momento de R em torno da reta x igual a x barra é o somatório, é o limite, quando a norma da partição tender a zero, dessa soma, né, que é a soma dos momentos dos retângulos em torno da reta x igual a x barra. Então, é xk estrela menos x barra vezes delta vezes o termo f de xk estrela menos g de xk estrela delta xk. Isso dá origem, então, à integral definida de a até b de delta x menos x barra vezes a função f de x menos g de x dx. De forma semelhante, o momento de R em torno da reta y igual a y barra é o limite quando a norma da partição tender ao zero daquela soma de Riemann ali, que dá origem, então, à integral definida de a até b da constante delta vezes a média dos valores da função f de x e g de x menos y barra
vezes a diferença f de x menos g de x. Condição de equilíbrio, eu tenho que os dois momentos devem ser zero, né? Então o equilíbrio acontece somente se momento de R em torno da reta x igual a x barra e em torno da reta y igual a y barra, ambos são zero. Então, ambas essas integrais devem se anular. Lembrando que a área da região R é dada pela integral da diferença de A até B de f de x dx, então, usando a propriedade das integrais e isolando o termo x barra, eu posso escrever então x barra como sendo a integral de A até B de x menos a diferença f de x menos g de x dx, dividido então pela integral de A até B da diferença f de x menos g de x. Mas essa integral é a área da região R, então coordenada x barra fica 1 sobre a área vezes a integral de A até B de x vezes f de x menos g de x. De forma semelhante, isolando o termo y barra ali na segunda integral, então temos, e observando que a integral do denominador é a área, então temos que y barra é 1 sobre 2 vezes a área da região R vezes a integral de A até B da diferença dos quadrados, né, das funções f e g, f quadrado de x menos g quadrado de x dx. Então estão as coordenadas do centroide da região R, região delimitada pelo gráfico de duas funções g por baixo e f por cima e lateralmente pelas retas x igual a e x igual a b. Um exemplo, então, vamos encontrar o centroide da região R delimitada pelas curvas y igual a x quadrado e y igual a x mais 6. Então está aí a região R, o gráfico delimitado então superiormente pela reta y igual a x mais 6 e inferiormente pela parábola y igual a x ao quadrado. Já calculamos as intersecções, os pontos de intersecção. Basicamente nos interessa as coordenadas x dos pontos de intersecção. Os pontos de intersecção das curvas menos 2, 4 e 3, 9. Então, coordenadas x, menos 2 e 3. Então o intervalo de integração vai de menos 2 até 3. Então a área, vamos pegar a área da região R inicialmente, a integral de menos 2 até 3 da função que está por cima, x mais 6, menos a função que está por baixo, que é x ao quadrado. Aí está a antiderivada do integrando, então x quadrado sobre 2 mais 6x menos x ao cubo sobre 3, de menos 2 a 3. Calculo em x igual a 3, calculo em x igual a menos 2, subtraio para obter o valor da área dessa região, que é 125 sextos. A coordenada x barra, então, do centroide, como já vimos anteriormente, então é 1 sobre a área vezes a integral de A até B de x vezes a diferença da função que está por cima menos a função que está por baixo, f menos g. Então fica 1 sobre a área dá 125 avos, vezes a integral de menos 2 até 3 de x vezes a diferença, né, f de x, que é x mais 6, menos x quadrado. Então, integrando ali, tem a constante 6, 125 avos, integral de menos 2 até 3 de x quadrado mais 6x menos x ao cubo. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada é x ao cubo sobre 3, mais 3x2, menos x4 sobre 4. De menos 2 até 3, ainda deve ser multiplicada pela constante 6 sobre 20, 100 sobre 125. Então, nessa conta aí é 6 sobre 125 vezes 125 dozeavos, isso dá 6 sobre 12, que é 1 meio. A coordenada y é 1 sobre 2 vezes a área, vezes a integral de A até B da diferença dos quadrados das funções f e g. Então, como a área é 125 sextos, 1 sobre 2 vezes a área, 3, 125 avos. Temos que multiplicar, então, pela integral de menos 2 até 3 do quadrado de x mais 6, que é a função f, menos o quadrado de x quadrado. X quadrado da função g. X quadrado é a função g, né? Então, temos a constante 3, 125 avos, vezes a integral de menos 2 até 3, x quadrado mais 12x mais 36, menos x na quarta. Então, o problema técnico é bem simples, a integral definida de um polinômio, vamos usar o termo fundamental do cálculo, a antiderivada é a constante 3, 125 avos, vai lá para fora,
E eu tenho a antiderivada do integrando ali, que é x ao cubo mais 6x2 mais 36x menos x5 sobre 5, que deve ser calculado em x igual a 3 e em x igual a menos 2, depois subtraindo. Fazendo isso, nós encontramos 500 terços, ainda devemos multiplicar por 3 sobre 125, então cancelando 3 ali fica 500 sobre 125, que dá 4. Então, coordenadas do centroide dessa região, está ali 1 meio, 4, está representado ali na região R, coordenada x, 1 meio, coordenada y. Vamos agora calcular o centroide desse tipo de região delimitada à direita pela curva x igual a w de y, à esquerda pelo eixo y, superiormente pela reta y igual a d e inferiormente pela reta y igual a c. Então é a região à esquerda do gráfico da função w de y, dentro do intervalo CD, né, acima do eixo, à direita do eixo y. Então a função w é supostamente positiva ou não negativa e contínua dentro do intervalo CD. Vamos considerar uma partição desse intervalo, isso dá origem então a n subintervalos, e isso então resulta num fatiamento da região em n fatias. Cada uma das fatias será aproximada por um retângulo. Esse retângulo então pode ser tratado como uma massa pontual no ponto xk estrela, yk estrela. YK estrela é o ponto médio do intervalo, do késimo intervalo, então é YK menos 1 vezes mais YK sobre 2, enquanto que XK estrela é a metade da altura do retângulo, então é W de YK estrela dividido por 2. Então, basicamente, nós fazemos o mesmo tratamento que foi feito para outro tipo de região, só trocar os papéis de x e y, né? Então, temos a coordenada x barra, é a integral de c até d de w ao quadrado sobre 2, dividido pela integral de c até d de w de y. Só que a integral de c até d de w de y é a área da região. Então, isso fica 1 sobre 2 vezes a área, vezes a integral de w ao quadrado de y dy. Já a coordenada y do centroide, y barra, é dada pela integral de c até d de y vezes w, dividido pela integral de c até d de w de y, que é a área, né, precisamente. Então, isso é 1 sobre a área vezes a integral de y vezes w de y. Então, como exemplo, vamos calcular as coordenadas do centroide da região R, delimitada pelas curvas y igual a raiz de x, y igual a 1, y igual a 2 e o eixo x. Então, está aí a região. A curva y igual a raiz de x pode ser escrita na forma x igual a y ao quadrado. Isso se enquadra então no nosso formalismo, porque eu tenho que ter uma função x como função de y. Então minha função w é a função y ao quadrado, função não negativa, no intervalo 1, 2 e contínua, né? Então a área dessa região é a integral de 1 até 2 de y ao quadrado dy. A antiderivada ali é y ao cubo sobre 3, então o teorema fundamental do cálculo é aplicado, calculo essa expressão y igual a 2, calculo y igual a 3 e subtraio e encontro então 8 terços menos 1 terço, que é 7 terços. Esse é o valor da área da região. Já a coordenada x, então, do centroide é 1 sobre 2 vezes a área, então 3 14avos vezes a integral de 1 até 2 da função w, que é y ao quadrado. Então fica a integral de y na quarta de 1 até 2 vezes a constante 3 14avos. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada é y na quinta sobre 5, calculo y igual a 2, calculo y igual a 1, subtraio, multiplico pela constante 3 14avos, e isso deve dar 93 sobre 70. Coordenada y do centroide, 1 sobre a área, então a área é 7 terços, então 1 sobre a área é 3 sétimos, vezes a integral de 1 até 2 de y vezes y ao quadrado dy sobre y ao cubo. A antiderivada de y ao cubo, vamos usar y na quarta sobre 4. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, fazendo a continha, e temos a coordenada y do centroide, 45,28avos. Um resultado interessante sobre o cálculo de volumes sólidos de revolução, chamado teorema de Pappus. Se R for uma região plana limitada e L uma reta pertencente ao plano da região R, mas tal que R está inteiramente de um lado da reta L. Então a reta L não pode atravessar a região.
Então, o volume do sólido gerado pela revolução de R da região em torno da reta L é dado por uma forma muito simples, que envolve as coordenadas do centroide da região R. O volume desse sólido de revolução é a área da região R vezes a distância percorrida pelo centroide. Vamos à demonstração, pelo menos num caso especial, não vamos demonstrar o teorema em geral, mas num caso bem especial, vamos pegar esse tipo de região R abaixo do gráfico da função y igual a f de x, dentro do intervalo fechado AB. Vamos considerar a reta, o eixo y, então vamos fazer a rotação ao redor do eixo y. Isso é um caso particular do teorema que é mais geral, né? A região pode ser uma região qualquer, uma região plana, e a reta pode ser uma reta qualquer, desde que a região R fica inteiramente de um lado da reta L. Aqui a reta L, então o papel da reta L é feito pelo eixo Y, e ali está a região R debaixo do gráfico da função f no intervalo fechado AB. Então a rotação dessa região R em torno do eixo do Y gera aquele sólido que está ali na figura. Vamos usar então o método das camadas cilíndricas para calcular o volume do sólido. Aqui está no nosso formalismo, o volume desse sólido é dado então pela integral, já vimos isso na integral de A até B, 2π vezes x vezes f de x dx. Né? Esse é o volume então do sólido de revolução gerado então pelaquela região R quando ela é girada em torno do eixo Y. Coloco a constante 2π lá para fora e eu vejo que o que está ali, aquela integral de A até B de x vezes f de x dx, essa aí é precisamente a área vezes a coordenada do centroide. Né? Eu tenho que a coordenada x do centroide é 1 sobre a área vezes a integral de x f de x dx de A até B. Portanto, essa integral é a coordenada x do centroide, x barra, vezes a área da região. Então, o volume do sólido de revolução pode ser escrito como 2π vezes a área vezes a coordenada x barra. Né? Então, isso eu escrevo como a área vezes 2π vezes x barra. Coordenada x barra do centroide, o centroide, durante a rotação da região R, o centroide vai percorrer toda uma circunferência. E a circunferência tem raio justamente x barra. E então o caminho, a distância percorrida pelo centroide é a circunferência de um círculo de raio x barra, ou seja, 2π vezes x barra. Portanto, o volume é a área vezes a distância percorrida pelo centroide. Então, o teorema de Pappus nos diz que o volume então, é dado pela área da região R vezes a distância percorrida pelo centroide. A região R é girada em torno de uma reta L no mesmo plano da região, e a região supostamente é inteiramente de um lado da reta. Como exemplo, vamos calcular o volume de um toro gerado pela rotação de uma região circular de raio B em torno de uma reta a uma distância A maior que B, né, do centro do círculo. Aí está a figura, né, aqui está o A é maior que o B, né, então a região é o círculo de raio B, está totalmente à direita do eixo do Y, que vai ser a rotação, né, que é considerado o eixo de rotação. Então o centroide do círculo é obviamente o centro do círculo, e o centroide vai percorrer uma distância 2π vezes o raio da circunferência, 2π vezes o raio A da circunferência. A circunferência tem raio A, né? Então, aplicando o teorema de Pappus, temos a área do círculo, né? A área da região R é π vezes o raio ao quadrado, π vezes B quadrado. E a distância percorrida pelo centroide é a circunferência do círculo de raio A. Então, é 2π vezes A. Então, o volume do toro, né, é gerado então pela rotação desse círculo de raio B em torno de uma reta, né, a uma distância A maior que B do centro do círculo, é 2π ao quadrado vezes A vezes B ao quadrado. Um outro exemplo, vamos obter a conhecida forma para o volume de uma esfera de raio A. A esfera pode ser gerada
através de uma rotação de um semicírculo, aquele semicírculo superior, ao redor do eixo X. Então se enquadra perfeitamente dentro do teorema de Pappus. No nosso primeiro exemplo, nós calculamos o centroide do semicírculo, né? Coordenada y, a coordenada x evidentemente é zero, a coordenada y do centroide é 4a sobre 3π. Então, aplicando o teorema de Pappus, usando então que y barra é 4a sobre 3π, como já tínhamos calculado no nosso primeiro exemplo dessa aula, vemos então que o volume é a área do semicírculo de raio A, então é π vezes o raio ao quadrado sobre 2, π vezes a quadrado sobre 2, vezes 2π vezes y barra, né, que é a distância percorrida pelo centroide. O centroide vai percorrer uma distância da circunferência de raio y barra. Né? Então, esse é 2π vezes y barra. Mas y barra é 4a sobre 3π, então substituindo ali, já simplificando a constante 2, temos que o volume é π ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a coordenada y do centroide, que é 4a sobre 3π. Então, simplificando, obtemos a conhecida fórmula do volume da esfera, né? 4π vezes o raio ao cubo sobre 3.